Beto, vamos falar de futebol? Vamos lá então. Malta, temos aí mais um podcast. Vamos falar de futebol 10. Epá, e já cá tive o Ricardo, que é reformado. Pá, tinha que ter um guarda-redes. Já temos muitos avançados. Começamos a fazer defesas, mas sem guarda-redes a coisa não vai lá. Não. É que é, Beto? E começa-se de trás para a frente. Eu começo pela frente, que é para ser mais fácil. Ah, Estás bem? está tudo bem, amigo. Está tudo bem. Felizmente. Olha, tu és daqueles tipos que faz acreditar a malta que pode jogar a alto nível até uma idade mais avançada nos dias de hoje, não é? Tu trabalhas muito forte, tipo daqueles que mostra aí como é que é trabalhar forte, ter cuidado e trabalhar a um alto nível muito... Tem uma idade de 30, fizeste agora 38 anos, não é? Sim. Fiz agora 38 anos. Sim, isto basicamente são dois fatores que acabam por te ajudar e por te influenciar e por te fazer acreditar que realmente é possível. Primeiro que tudo é o trabalho, porque sem trabalho, obviamente, que o jogador chega aos 32, 33 e o próprio corpo acaba por te dizer que já chega, mas se estimulares bem o corpo, se estimulares muito o teu corpo, obviamente que o teu corpo vai-te sempre responder da melhor maneira. E depois é questão mental, é a velha questão que a idade está aqui. Eu sinto-me jovem, sinto-me bem, aliás, sinto-me melhor do que nunca, com força, com motivação, fisicamente bem, mentalmente forte. Portanto, são os condimentos necessários para que realmente aos 38 anos tu jogues ao mais alto nível. Quando foste para a Turquia, e já voltamos um bocado mais ao passado, e até pelo Sporting, a gente sabe que eu sou sportinguista, portanto sou um grande fã do teu trabalho, até pela forma como tu sempre representaste profissionalmente todos os clubes. Mas eu gosto muito do futebol na Turquia por causa da paixão, sabes? Eu sou um romântico no futebol, gosto muito do futebol apaixonado. Aí a Turquia, às vezes com extremos, mas é um futebol incrível. Para quem vê, E para quem joga? É isso que eu te ia perguntar agora. E para quem joga? É assim, para quem joga depende da posição onde tu jogas. Obviamente quem joga do meio campo para a frente é dos melhores campeonatos para se jogar, porque os da frente quase nunca defendem. Portanto, não, o futebol turco é um futebol, obviamente que é um futebol apaixonante também por isso, pela parte que muitas vezes falta, que existe muito na Europa, mas que aqui na Turquia, enquanto não existirem outro tipo talvez de treinadores também, treinadores estrangeiros, que tragam outro tipo de mentalidade e outro tipo de organização tática das equipas, isto vai continuar a ser apaixonante, sim, mas muitas vezes muito desorganizado. Muito anárquico, É muito anárquico. Então, daí também, para quem vê futebol, por exemplo, quem está a ver um futebol na televisão, para quem está a ver o futebol no estádio, obviamente que é hilariante e é apaixonante. Porquê? Porque existem muitas transições, muitos contra-ataques, muitas ocasiões de golo. Então, obviamente, isso apaixona o futebol, ou os amantes do futebol, no sentido de há sempre ação no jogo, há sempre alguma coisa que vai acontecer no jogo, ou um contra-ataque, ou um 3 para 1, percebes? Há sempre qualquer coisa aqui que não é muito típico, só é típico mesmo aqui. Certo. Olha, sabes que eu conheço-te como o Beto 2. Ui, em 2001, 2002, O 2000, Beto por aí, 2, portanto. há quase 20 anos atrás, exatamente. Era o Beto central, Isso. o atual Diretor técnico, secretário, uma coisa, secretário, assim. secretário técnico, julgo eu que seja do Sporting, e era na altura, como era Beto também, colocaram-me. Eu gostava mais que fosse tipo Beto o segundo. Não, mas era Beto Beto segundo. 2. Era mais monárquico. Mas não, era o Beto 2, na altura que eu o Beto 2. Olha, vamos voltar um bocado a essa altura. Tu fizeste formação no Ponte Frielas, não é? E depois no Sporting. Como é que Fiz, é? Diz? sim, eu comecei no Ponte Frielas com 7, 8 anos Sim. e depois aos 10 anos fui para o Sporting. Depois fiz toda a minha formação No Sporting. no Sporting. Que é um Sporting, e mesmo a formação, hoje fala-se muitas academias, é um Sporting muito diferente, né? Estamos a falar há mais de 20 anos. Como é que era na altura? Como é que era na altura? Difícil, era mais difícil, era muito exigente. O Sporting era um clube muito exigente, ou seja, era muito difícil um jogador da formação
chegar à equipa principal, ser chamado à equipa principal para treinar ou para jogar ou só para fazer parte do plantel. E portanto, uma das grandes diferenças que eu noto hoje em dia é realmente, não te estou a falar que existia mais talento antigamente ou mais talento hoje. Sim. Isso não está em causa, porque o talento sempre existe na formação do Sporting. Mas talvez era aquilo que eu noto é que era realmente muito, muito, muito difícil, e na altura eu lembro-me, pouca gente da formação subiu à equipa principal. Lembro-me do Carlos Martins, lembro-me do Hugo Viana, Miguel Garcia. Miguel Garcia, Lourenço também chegou a fazer parte dos planos, o Quaresma, o Cristiano. Obviamente que isso em gerações diferentes, em anos diferentes, mas era difícil, era realmente o Paíto também, que era defesa esquerda. Sim, quem é golão aquela Benfica, pá, Mas era complicado isto, todos os anos era complicado que alguém chegasse à equipa principal, e estando lá, mais difícil ainda era acabar por conseguir o seu lugar e o seu espaço também no 11. Mas o que é facto é que o Sporting, na altura, na minha opinião, e acho que também era um pouco a opinião comum, tinha das melhores formações a nível europeu, a nível de formação de jogadores, mas não só de jogadores, a nível de formação de valores, que incutiam também exatamente, a nível de personalidade, a nível de profissionalismo, a nível de mentalidade, compromisso, essa responsabilidade com o futebol. Eu tive muita felicidade mesmo por ter feito a minha formação no Sporting, porque realmente acho que foi o melhor sítio por onde eu podia ter passado. Aliás, foi a minha grande base. Sim, e tu és um tipo, a malta, e dá para perceber, mas és um tipo que a malta gosta do ponto de vista do balneário, e um tipo que se mantém com os pés assentos à terra, não é? Sim, que é uma coisa que por vezes não é, ainda mais hoje com a geração Instagram, não é? Com as redes sociais, os miúdos tendem a perder-se um pouco do ponto de vista de mentalidade, não é? A coisa fica muito, muito, muito rápido, explode com uma facilidade enorme. Achas que os jogadores da tua geração também têm responsabilidade de também ajudar a que estas novas gerações entendam que nem tudo é tão fácil quanto parece? Assim, isso é uma boa questão. É muito simples a resposta. É assim, nós temos essa responsabilidade, obviamente, claro, de transmitir essa mensagem, essa informação para a malta mais nova, que o futebol é sério, que o futebol é exigente. Obviamente que isto hoje temos de mudar, os Instagrams, as Playstations, como é que se chama? Nintendos, Xbox, tudo. Não, aquelas portáteis. É isso. Pronto, Switch, obviamente, Switch, isso. Obviamente que isso, antigamente nós não tínhamos nada disso. Obviamente que se calhar as relações eram muito mais fortes, eram as relações obrigatoriamente eram muito maiores, porque nós convivíamos muito mais, nós conversávamos muito mais, brincávamos muito mais. Não quer dizer que hoje em dia não se brinque e não se converse, mas acho que agora as pessoas fecham-se muito no seu mundo, nos seus jogos, nas suas redes sociais. Mas como eu te ia dizer, para não me perder, nós temos essa responsabilidade de transmitir essa informação, mas também tem que haver do outro lado essa humildade, que muitas vezes não há, essa humildade de aceitar também, ok, este gajo tem muitos anos, tem 30 anos de futebol, se calhar percebe um bocadinho daquilo que é o futebol. Independentemente do futebol ter mudado, e é verdade que mudou, e também cabe-nos a nós mais velhos também fazer essa adaptação entre aspas, ao novo futebol. Nós também temos que nos adaptar, obviamente. Isto é tudo uma consequência destas novas mudanças, destas novas gerações. Nós também temos essa responsabilidade de nos adaptar, porque é mais fácil também para nós, e será mais fácil também para nós, porque não, pois, obviamente que somos rotulados do que, este gajo já passou a história, este gajo já... muito rápido. Exatamente, mas este gajo não sabe jogar um jogo de Playstation, um jogo de Switch, mas este gajo não sabe como é que é? mexer no Instagram, mas o que é isto? Nós também temos que nos adaptar, obviamente, mas há coisas que não se devem perder, e essa questão da humildade e do respeito pelos mais velhos, acho que isso nunca se deveria perder, até porque socialmente nós somos assim, nós temos esse respeito pelos nossos avós,
pelas pessoas mais idosas, pelos nossos pais, pelos nossos tios. Portanto, eu acho que também no futebol também isso não se deveria perder. Sim. Olha, ficou-te alguma mágoa, entre aspas, porque mágoa é sempre uma palavra complicada, só te poderes ter estreado pelo Sporting uns bons anos depois? Muitos anos depois. Eu não quis ser muito para me chamar velho. Muitos anos depois. Não fica mágoa, não, até porque eu não posso comparar o clube em si com as pessoas que trabalham ou que trabalhavam na altura no clube. Muita gente às vezes faz confusão com o clube e com as pessoas que trabalham no clube. O clube para mim é intocável, o que eu sinto pelo clube é intocável, independentemente das pessoas que estejam à frente do clube. Não guardo mágoa, guardei alguma, tive na altura tristeza no sentido em que não tive essa oportunidade e a forma como foi como é que eu te vou explicar? A forma como foi levado o meu processo de empréstimo não foi o melhor, vá, para não dizer não foi o mais correto, vá, não foi o mais correto. Mas mágoa não, até porque as pessoas são completamente diferentes, o clube é o mesmo e, portanto, o sentimento pelo clube jamais irá mudar, independentemente das pessoas que estavam na altura à frente do clube. Claro. Olha, e o Leixões? O que é que significa para ti? Obviamente que também não escondo, nem nunca escondi um carinho enorme que eu tenho, mas não só por Leixões, tenho um carinho enorme por muitos clubes, porque se há coisa que eu sempre procurei ser foi um bom profissional, e um bom profissional respeita o símbolo, o emblema que leva ao peito, e portanto o Leixões acabou por ser também muito especial no meu comeback ao futebol. Foi mostrar ao mundo quem é que era o Beto, que não era o Beto 2, era o Beto. Não, sim, basicamente eu atravessei ali eu fiz uma travessia ali um bocado dura num deserto de sonhos, de objetivos. Eu chegou uma altura, quando fui emprestado para os Chaves, e atenção, lá está, por exemplo, eu tenho um carinho muito grande pelos flavienses, por toda a gente de Chaves que trataram-me como um filho, e muita gente também, não toda, mas muita gente do clube, nomeadamente o São Francisco. Mas, por exemplo, não fiquei, obviamente, foi um ano muito difícil para mim a nível profissional. Depois fui para o Marco, desportivamente um fantástico ano, porque voltava a jogar, voltava a sentir essa adrenalina de jogar, esse prazer, mas depois também não recebi, tive 9 meses sem receber salário, ou seja, num ano não joguei, no outro não recebi, portanto o futebol para mim já estava confuso tudo aqui dentro da minha cabeça. Então o Leixões apareceu e o Vítor Oliveira, o grande amigo Vítor Oliveira, eterno Vítor Oliveira, acreditou, apostou, ele e o Hugo Oliveira, também me deu essa grande oportunidade no Marco, mas o Vítor foi-me buscar, eu acreditei no projeto do Vítor, que eu na altura até tinha a Académica de Coimbra, tinha o Braga de Jesualdo, do Josualdo Ferreira, aliás nós estivemos todos sentados à mesma mesa, e eu na altura tinha por onde escolher, e escolhi o único clube que tinha da segunda divisão, ou seja, tinha todos da primeira e só tinha um da segunda divisão, e então foi engraçado porque o projeto que eu mais acreditei e o projeto no qual eu mais me identifiquei até foi com o projeto do Vítor, o projeto de Leixões, e obviamente foi uma aposta mais do que ganha, fui para a segunda divisão com o Leixões, joguei essa segunda divisão, muitos anos depois, 18 ou 19 anos depois, colocámos o Leixões na primeira divisão, depois foram uma época maravilhosa, fantástica, histórica, com o 6º lugar ou 5º lugar na primeira divisão, e portanto o Leixões jamais poderá ser um clube indiferente para mim, pelo contrário é um clube muito especial porque me ajudou a fazer esse retorno ao futebol. E apesar de tu seres mais ou menos de Lisboa e eu também vivi em Lisboa, a zona do Porto, então ali a zona de Matosinhos e Porto em si, é uma zona que vibra muito. Eu acho que o Norte, mesmo falaste de Chaves, Guimarães, é malta que vibra muito com o futebol, não é?
Eu lembro, aliás, no do Porto, lembro, pá, o Lessa, já há uns anos, não é? Agora está muito frente, mas é malta que vibra imenso com o futebol. A carinha também consegue ser, de vez em quando, mais complicado, mas para ti, que vinhas de uma fase complicada, também, e obviamente que o Marco tinha jogado, mas numa dimensão diferente, também te ajudou, não é? Tu foste muito acarinhado em Matosinhos, a malta curtia, o Beto, era o Beto e mais 10, não é? Sim, eu fui muito bem tratado. Aliás, eu fui muito bem tratado em todas as cidades onde eu joguei, todas. Em Chaves, em Marco Canaveses, em Matosinhos. Eu fui muito, muito, muito acarinhado por todos os adeptos, muito. Tenho essa fantástica memória por todos os clubes onde eu passei. Acho que demonstrei ser pelo menos um bom profissional e dedicado, e portanto daí também ter esse feedback muito positivo por parte de todos os adeptos, de todos os clubes por onde eu joguei. Nota-se realmente essa, eu não sei se esta palavra existe, essa fervorosidade, não sei se existe, mas pronto. Nos adeptos do Norte são realmente mais expressivos, chamemos assim, expressivos para o bem e para o mal, também é um pouco assim. Mas também no centro e sul também existem adeptos muito, muito fervorosos, muito apaixonados, mas realmente no norte senti muito mais esse calor dos adeptos, e o Sporting, por exemplo, os adeptos do Sporting parecem-se muito aos adeptos e às pessoas do norte, pelo calor, refiro-me. Sabes que há uma imagem tua que eu acho que marca muito aquilo que é a tua relação com os clubes e com a malta que rodeia. Eu já não lembro, eu acho que é um adepto que faleceu quando estavas no Sporting, e tu foste foste tu que foste entregar, eu acho que era uma coroa de flores, não me lembro corretamente o que era, à claque. Eu acho que era a Juvela. Acredito. Estás aí? Encontrei-te. Estava a dizer, uma das coisas que para mim define bem a tua personalidade e a tua relação com os clubes e com a massa associativa é uma história, eu acho que é recente, foi quando estavas no Sporting, em que eu acho que há um adepto que faleceu, já não consigo lembrar exatamente a história, e que tem a ver com as claques, e tu és a pessoa que vai levar aquela coroa à Juvelé ou à torcida. Sim. Faleceu, acho que era um elemento da Juveléu que tinha falecido. E na altura o Sporting pronto, informou-nos, comprámos uma coroa enorme de flores, e depois fui entregar ao já não me lembro a quem é que entreguei em mão exatamente, entreguei a alguns adeptos e membros da Juveléu que estavam atrás da baliza, subi as escadas, entreguei. Não foi em meu nome pessoal, obviamente também, mas foi em nome do Sporting e do plantel, por isso fomos entregar e fazer essa pequena também homenagem da nossa parte. Sim, mas eu lembro muito disso, e arrepia-me tudo agora, não, obviamente pela situação em si, ser uma situação bastante triste, e obviamente era bom que não acontecesse, mas também pela forma como os adeptos e como a claque te recebe, não é? E aquela forma quase união que é naquele momento, que me ficou na memória. Obviamente que é uma coisa, sim, não é os golos, não é a defesa, aquela situação ficou-me na memória. Sim, eu tenho essa relação e aliás, não há que esconder, há que ser transparente, independentemente de tudo. Eu não escondo essa relação que eu tenho de respeito acima de tudo, porque eu também sou um adepto, não só um adepto de futebol, mas também sou um adepto do Sporting. Ou seja, eu entendo muitas vezes a paixão, entendo muitas vezes também a frustração, mas o que eu tento fazer é fazer com que essa distância, essa distância entre adeptos e plantel seja uma distância curta e uma distância acima de tudo de respeito. Obviamente que eles têm o direito de criticar, o direito de aplaudir, mas sempre fazer ver que, por exemplo, nos plantéis onde eu estou, os jogadores dão sempre o melhor, dão sempre o seu máximo, independentemente muitas vezes dos resultados, mas tentamos dar sempre o nosso máximo e respeitar sempre o símbolo que nós levamos ao peito. Olha, porque isso é um bom segue para a próxima. Quando tu foste para o Porto, eu acho que no Porto é o guarda-redes principal na altura, era o Elton, não é? É o Elton.
é um grandíssimo, não é? Era Sim. guarda-redes, não é? Quando tu foste para o Porto, eu na altura falei, este gajo vai para o Porto, para o Sporting. Eu sei que eu falava aqui com o Inácio há uns tempos e ele contava na brincadeira que, na altura dele, né, quando foi para o Porto, os primeiros 9 meses, cada vez que ia ao espelho pôr a água e o coisa e o cabelo, epá, isto está com uma coisa errada aqui, Augusto. E eu sei que isto vocês são profissionais e eu não estou a questionar isso, mas é estranho, não é? Aqueles primeiros dias, não é? Não, não. Pô, pá, para mim era estranho. Não. Meu pai punha-me na garagem, se fosse eu, nunca mais. Não, eu não acho nada estranho, até porque também já o disse, o Futebol Clube do Porto é um grande clube. Claro. O Futebol Clube do Porto é um clube que joga para vencer, é um clube que luta por troféus, e independentemente de tudo, eu na altura, quando saio do Leixões, não vou dizer, mas tinha outras ofertas de outras equipas grandes. Na altura não tinha do Sporting, o Sporting não era uma delas, mas independentemente de tudo, o Futebol Clube do Porto na altura era um Futebol Clube do Porto que me entusiasmava representar, independentemente de tudo, porque independentemente dos clubismos, eu sou um profissional de futebol, eu respeito acima de tudo a minha profissão, e a minha profissão é profissional de futebol. Eu não sou profissional 40 anos de um clube, posso ser, mas o normal é que não se seja. Portanto, nós somos profissionais de futebol, podemos ter os nossos gostos pessoais pelos clubes, mas nós representamos outras entidades e temos que as respeitar. E respeitar é compromisso, dar o nosso máximo, ser profissional, defender as suas cores. Foi aquilo que eu fiz no Futebol Clube do Porto e, mais uma vez, tive um feedback muito positivo de todos os adeptos do Futebol Clube do Porto, independentemente de tudo, independentemente de ter jogado no Sporting e de ter esse meu gosto pelo Sporting, independentemente de tudo, fui muito respeitado pelos adeptos do Futebol Clube do Porto. Respeitei os adeptos do Futebol Clube do Porto, respeitei o Futebol Clube do Porto e hoje em dia agradeço muito ao Futebol Clube do Porto porque fui muito feliz ali, fui muito bem tratado e obviamente que o Futebol Clube do Porto ajudou-me muito a enriquecer o meu currículo. O Futebol Clube do Porto, eu acho que eu sou sendo sportinguista, entre aspas, eu brinco aqui muito, já tive aqui malta do Benfica, malta do Porto e digo sempre que tu podes simpatizar por um clube, mas nós temos que respeitá-los todos, porque são todos clubes. Exatamente, porque acho que é a única maneira do futebol português seguir em frente. Temos que. É a única maneira. A rivalidade, impossível de eliminar a rivalidade, porque vai existir sempre, mas uma rivalidade saudável. Sã, exatamente, saudável, uma rivalidade que apaixone. Isso. E que não faça as pessoas temer. Por exemplo, ir a um estádio ou ir às imediações de um estádio. Não. Uma rivalidade sã, uma rivalidade saudável, positiva, boa, dentro do campo, fora do campo, bonita. Por exemplo, eu vivenciei um dos maiores derbys, que é o Betis-Sevilha. Sim. Que eu vou dizer que é difícil. É uma coisa, por exemplo, o derby vive-se em Sevilha, o derby vive-se durante 2 semanas. É a semana antes do jogo e a semana pós-jogo. Incrível. Ali vive-se 2 semanas o derby. E independentemente de tudo, há sempre alguém que salta um bocado ali as regras, mas é saudável, é um derby saudável, as pessoas na rua, juntas, de uma equipa de outra, almoçaram juntas, fazem brincadeiras uns com os outros, muitas famílias, por exemplo, em Sevilha, há pouca gente do Real Madrid ou do Barcelona. Em Sevilha, ou és do Betis ou és do Sevilha. São sevilhanos. Percebes? Mas pronto, eu isto para chamar a atenção não é chamar a atenção, mas apelar para que a rivalidade seja sempre saudável. Eu acho que nós temos de fazer aquela cultura, sabes, Beto, que eu digo sempre, eu não sou ninguém, não preciso nada de futebol, não sou do futebol, não sou jogador, sou um brincalhão, mas eu acho que nós temos de fazer esta cultura em que apreciamos futebol. Eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu sou um apaixonado pelo meio-campo do Porto de 2004. O meio-campo Costinha, Maniche, Deco. Sim, apaixonado, acho que é um meio-campo incrível. Pá, sou um fanzorro do Ricardo Carvalho, que era para mim o melhor central em Portugal, tu jogaste com ele. Coisa incrível, não é? Pá, sou muito fã do Luizão, sou grande fã de alguns jogadores do Benfica, o Pizzi. E eu acho que essa cultura... E tu, claro. Por exemplo, eu vou-te dar um exemplo que aconteceu há bem pouco tempo. Nós tínhamos e temos um fantástico jogador português que jogava no Sporting, e porque jogava no Sporting não poderia ser elogiado por pessoas de outros clubes. Porquê? Eu estou a falar neste caso do Bruno. Do Bruno, é claro. Porquê? Porque
porque eu acho que há muita gente que é apaixonada pelo clube e não pelo futebol. Clubite, não é? Exato, não é tanto o futebol em si, senão o clube em si. E esse, às vezes acaba por cegar um pouco, entendes? Acho que impede um pouco as pessoas de verem com clareza a beleza que há e que existe, que é o futebol. Olha, aqui uma coisa à parte. O que é isso do guarda-redes ser pequeno? Pá, quando o Mr. Jorge Jesus disse que tu não eras um guarda-redes alto que chega. Pá, tu Isso tens a minha altura, pá, a minha pergun- família sempre diz que eu sou alto, meu. Como é que isso tens que perguntar. A minha filha olha para mim e diz que eu sou muito alto. Mas é isso, como é que isso é possível? Não, até isto tens de perguntar ao Jesus. Tens de perguntar ao Jesus. Ele sabes que eu acho Não, que é eu porque acho ele achou que tu eras pequeno quando fizeste os penaltis, que aquilo não correu, o tamanho que faltava ali. Pronto, Estou a aí está a resposta. Não, tem vantagens, tem desvantagens. Ser um guarda-redes de 1,83 m, obviamente, não é a mesma coisa de ser um guarda-redes de 1,95 m. claro, Não claro. é? Por causa dos A, ângulos. a nível de. Como? Mas tem a ver com o quê? Fechar os ângulos, com os pá? Provavelmente És tão na ágil, questão da meu. Eu, para ocupação, mim, isso é uma a coisa. ocupação, a ocupação do espaço é importante. Agora, tu não podes pedir a um guarda-redes de 1,95 m que se calhar tenha a mesma Isso, velocidade que um guarda-redes de 1,83 m. agilidade, não é? Exatamente. Portanto, é muito subjetivo. Toda essa discussão, íamos andar aqui a discutir o sexo dos anjos. Eu estou a brincar, pá. Eu só achei que engraçado porque Isso é sempre muito subjetivo. tens É a minha muito altura. bonito ver um gajo lá de 1,95 m, estampa e postura e ocupa a baliza toda. Atenção que há guarda-redes de 1,95 m que são rápidos, Certo. mas dificilmente será tão rápido ou tão ágil ou tão reativo, digamos assim, como um guarda-redes, por exemplo, de 1,83 m, 1,85 m, que seja, por exemplo. Sim, mas isso é sempre muito subjetivo. Para umas coisas depende também do tipo, do estilo de jogo, da equipa, portanto isso é Estou a sempre brincar subjetivo. porque eu tenho 1,83 Eu m percebi, mas eu tenho que pôr alguma seriedade nesta resposta, que isto toca-me a mim, pá. Olha, e agora acho que é uma boa forma de pegar nisto. Aqueles anos em Sevilha, eu quando foste para Sevilha, e não quero menosprezar o Braga e o Cluj por quem passaste tanto, porque acho que não chegavas a Sevilha sem passar por estes dois clubes, mas a chegada a Sevilha é uma chegada interessante, não é? Porque é um clube, e na altura também, mas é um clube com muita história, de uma cidade com muita história, e a Primeira Liga Espanhola, não é? Sim, sem Tu dúvida. ias com muita expectativa? Assim, eu ia com muita expectativa, ia com muita fome de agarrar esta oportunidade, porque aquilo foi aos trambolhões. A minha ida para o Sevilha aquilo foi uma confusão muito grande. E eu, por exemplo, eu fui contratado pelo Sevilha numa segunda-feira, contratado no Sevilha por uma segunda-feira. Na terça-feira fiz os exames médicos em Sevilha, treinei à tarde, viajámos para Madrid e na quarta-feira fiz a meia-final da Copa do Rei. Estava lesionado o No, Paulo. no Vicente Calderón contra o Atlético de Madrid. O Palop tinha-se Isso. lesionado e na altura o Unai Emery fez uma seleção de alguns guarda-redes, mas eram guarda-redes que não podiam ter fase de adaptação. Sim. Não havia tempo para fase de adaptação. Precisavam de um guarda-redes na altura que fosse chegar e jogar e que tivesse esse estofo e essa capacidade de chegar e assumir uma baliza, por exemplo, de um Sevilha numa meia-final de uma Copa do Rei. Havia vários nomes em cima da mesa e na altura o Unai e o Sevilha optaram por mim e foi realmente o grande salto qualitativo da minha carreira para a Primeira Liga Espanhola e para uma equipa, obviamente, como o Sevilha, uma equipa com tanta história na Europa e em Espanha, como é óbvio, e foram realmente épocas, tirando a última, foram realmente épocas de sonho para mim. Falar um bocado disso. Como é que é? E tu, obviamente que estiveste na seleção e estiveste em momentos finais de 2012 e por aí fora, e já falamos vamos falar um bocado disso, mas como é que foi aquela final europeia, preparação para aquela final europeia? Como é que é como um jogador, estás num hotel, aquele jogo, tu queres que aquilo chegue, estás nervoso, e nem sequer vamos falar dos penaltis, vamos lá chegar aos penaltis. Mas como é que é isso para um jogador? Como é que são estas finais? Sim, obviamente, e não te vou esconder que o nervosismo, aquele nervosismo pré-jogo, instala-se.
Na manhã do jogo já acordas com a ansiedade à flor da pele, com os nervos à flor da pele, mas mas eu sempre tive essa vantagem de saber utilizar bem o nervo e utilizar bem a ansiedade, porque isto é também um conselho, também para os mais jovens, estar nervoso não é mau sinal. Estar nervoso, muitas vezes, e se soubermos utilizar bem o nervosismo, é um bom sinal. É um sinal de que nós estamos vivos para o jogo, nós já estamos a viver o jogo, já nos estamos a preparar para o jogo. Porque muitas vezes aquele relaxamento, é mais um jogo e tal, pode levar a esse desleixo, a esse relaxamento, e depois as coisas até podem não correr tão bem. É bom estar ativo, aquele nervoso miudinho, aquele alerta, exatamente, essa é a palavra, esse nervoso miudinho que te põe em estado de alerta. E o estado de alerta, estás sempre desconfiado, estás sempre preparado para aquilo que possa vir a acontecer, e neste caso é uma final. Tento manejar da melhor maneira os nervos, utilizá-los da melhor forma, positivamente, e depois chegar lá dentro e a partir do momento em que o árbitro apita, os nervos, a ansiedade, tudo isso acabou. Já é o foco no jogo e concentração total no jogo, e os nervos já acabaram. Olha, isto de jogares a guarda-redes, e eu jogava, quando eu jogava, eu digo sempre na brincadeira aqui, que eu jogava a bola, né? Futebol jogam vocês, percebem disso, eu não jogava a bola, mas eu tenho sempre a ideia que a posição de guarda-redes, para além de ser uma posição ingrata, entre aspas, porque um ponta de lança, como dizia aqui o Ricardo, não há nomes para os pontas de lança, mas há nomes para os guarda-redes, né? O Seimãos, o Franquet, tu basta perderes uma bola, fazes 10 lances incríveis, mas falhas um lance, porque falhámos todos, e é sempre esse que fica na memória. Achas que a posição de guarda-redes requer muito mais trabalho mental, do ponto de vista de força mental, do ponto de vista de concentração, porque também é muito mais de explosão, é muito mais de momento do que as outras posições? Sim, sem dúvida alguma. É muito mais exigente, é muito mais complexo a posição de guarda-redes, e ainda para mais hoje em dia, o guarda-redes hoje em dia é um jogador de futebol com luvas, é um jogador de campo com luvas. Hoje em dia a exigência de um guarda-redes é muito alta, é muito alta. O futebol mudou muito, e a complexidade da posição de guarda-redes aumentou também, mas é verdade, é uma posição ingrata, muitas vezes pouco valorizada. Muitas vezes só se valoriza o guarda-redes se faz uma grande defesa no último minuto e dá a vitória, se defende um penalti. Aquela é uma defesa fácil, eu estou um pouco é verdade, aquilo que se diz é verdade, e eu tenho um exemplo aqui, e não foi há muito tempo. Aliás, foi 2 jogos antes de terminar esta fase de pandemia. Nós estávamos a fazer até aquele pós-jogo, aquele vídeo de correção, de momentos, de posicionamentos e tudo, e num dos golos que nós sofremos, nós fazemos uma avaliação muito geral, onde é que começa o erro e onde é que acaba o erro. E neste caso acabou no central, nem foi no guarda-redes, mas foi no central. Isto para dizer o que 2 avançados falharam um golo que à partida e teoricamente parece fácil. Nós perdemos a bola, foi contra-ataque, depois o meu central acabou por escorregar e falhar e foi golo. Então, quem é que ficou na fotografia? Foi o central. Não, neste caso até não fui eu, mas por exemplo, imagina que nesse lance, em vez de ser o central, é o Beto que falha. Quem sai na fotografia é o Beto, e não são os 2 avançados, à boca da baliza, quase sem guarda-redes, não sei o que falharam, não. Isso. Mas, por exemplo, aqui nós fazemos uma avaliação muito mais geral e muito mais detalhada do que propriamente apontar a flecha para o culpado, estás a entender? E é aquilo que muitas vezes não se faz na televisão e em muitos programas que eu deixei de ver, basicamente que eu deixei de ver, que apontavam logo a flecha, não, mas o coisa falhou, o guarda-redes falhou, mas esqueceram-se das outras etapas que passaram. Portanto, é ingrato ser guarda-redes, é muito bonito, é muito complexo, e é a única posição com a qual não se pode começar um jogo sem ele. É verdade, mas isso investimos de maneira diferente. E usamos luvas e podemos usar as mãos e os pés. O Ricardo de vez em quando não usava. Não, o Ricardo, sim, no penalti sem luvas. Isso. Olha, sabes que
E tu se calhar corriges-me, a ideia que eu tinha na formação há uns anos é que se preparavam, e também um bocado eu falava aqui com alguns treinadores, que se preparam muitos treinadores para a componente técnica, e se calhar os clubes grandes preparam os jogadores de outra forma, mas muitos dos clubes preparam treinadores e preparam jogadores para toda a componente técnica, né? A componente do jogo, da preparação, do treino. Mas eu acho que ainda falta muito, pá, eu sou da área de ciências sociais, portanto posso falar com alguma propriedade, eu acho que ainda falta muito este trabalho mental, sabes? Como é que se trabalham a componente, porque os jogadores e os treinadores muitas vezes são psicólogos, são sociólogos, são tudo isto, porque é um ambiente muito complicado, é muita pressão, não é? Não Sim, achas sem que é um dúvida. pouco mais... Mas hoje em dia já existem muitos clubes que utilizam técnicas um, de trabalho a nível mental para os jogadores, com os tais mental coaches, Sim. com psicólogos, com mental coaches. Portanto, hoje em dia já existem muitos clubes a trabalhar nesse sentido, até porque um jogador de futebol não é só um jogador de futebol. Um jogador de futebol também é marido ou namorado, é pai, e portanto existe também a outra parte, a outra vida do jogador de futebol, que muitas vezes ou porque não está, ou porque algo não está bem na vida dele, ou porque tem um problema familiar, e isso também influencia e afeta muitas vezes o rendimento e a concentração, ou a motivação do jogador. E portanto existe essa necessidade também de muitas vezes trabalhar e conhecer, que é aquilo que muitas vezes falta, é essa tal comunicação com o jogador e perceber o porquê do jogador não estar com um bom nível de rendimento, qual é o motivo, e muitas vezes basta só uma pergunta: o que é que se passa contigo? Ou falta-te alguma coisa, ou algum problema? E às vezes é essa falta de comunicação, mas hoje em dia, como eu disse anteriormente, há muita gente já em muito clube com esse departamento. Boa. Eu tinha a ideia que no passado era menos, mas ainda bem que agora até porque agora já há muitos mental coaches. Sim. E a malta não entende bem o que é que eles fazem, eu acho que é muito isto, né? Tem muito a ver com Não, são importantes. Se tiveres essa abertura mental para dar oportunidade a alguém para te ajudar, isso é tal e qual como um psicólogo. Claro. Às vezes muita gente não vai a um psicólogo porque primeiro não aceita ou não, está tudo bem comigo, eu não preciso de psicólogo para nada, não é? E muitas vezes há essa aceitação primeiro, não, há aqui alguém que me quer ajudar. E depois sim dar essa abertura a outra pessoa, ok, vais-me demonstrar o teu conhecimento, e segundo as sessões, pronto, podes ser positivo até, podes-me ajudar, e se eu através de ti conseguir aumentar o meu rendimento, melhor para mim, melhor para ti, melhor para o clube. Claro. Olha, afinal com o Benfica é a primeira que tu ganhas, não é? Tu ganhaste duas, já não lembro se é a primeira ou a segunda, é a primeira, não é? Eu ganhei 4, não. É 2013, 14, não é? Não, mas eu ganhei 4. Eu Não, não mas eu ganhei digo duas, ganhei 4. no de Sevilha, no de Sevilha. No Sevilha foi a primeira. Foi o primeiro ano. A do Benfica foi o primeiro ano. O primeiro ano foi a final com o Benfica, o segundo ano foi a final com o Dnipro e a terceira foi com o Liverpool. Mas eu não me estava a lembrar se tinhas ganho, se o Benfica tinha sido primeiro ou segundo. Não, foi a primeira. Com o Benfica foi a 2013, 2014, se não me engano. Sim. Olha, eu queria pegar nessa final, não por ter sido com o Benfica, não pelos penaltis, porque eu acho que foram penaltis bem defendidos ponto final parágrafo, mas pela que à volta da tua... Já chega de bater, mano, já chega de bater no homem, pá. Não. Com os passos à frente, pá. Não, isso esquece. Olha, isso é para aqueles programas que tu não deixaste de ver, sabes? O que me interessa a mim é como é que tu geriste, porque há muitos portugueses naquela altura que são benfiquistas e que esquecem que são portugueses, como é que tu geras isto do ponto de vista pessoal? Porque houve muita gente que disse muita coisa idiota naquela altura. Sim, eu tive que gerir muito bem. Tive que me afastar um bocado das celebrações online, vá lá, através das redes sociais, isso. Afastei-me um bocado. Procurei festejar sim com os meus colegas, com os meus familiares, com os meus amigos, procurar sim receber essa energia positiva através das pessoas que realmente são importantes para mim, não pessoas que se escondem atrás de perfis. Amigo, isso não significam nada. Mas afastei-me um pouco, até porque houve muita gente não amiga, mas conhecida, que começou a enviar screenshots de mensagens, de comentários que se estavam a fazer por parte de adeptos do Benfica, e eu sinceramente eu alucinava, amigo. Eu alucinava
Eu alucinava com tudo aquilo que eu estava a ler, mas tive que criar essa barreira entre aquilo que eles escreviam e a maneira como eu o ia ler e o efeito que iria ter em mim. Porque realmente foram coisas aliás, foram algumas delas gravíssimas. Sim, muito não tomei outras medidas, obviamente, porque fanatismo. eu entendi a frustração do momento, entendi que era uma frustração, não entendi a forma como se dirigiram, entendi a frustração, porque já no ano anterior o Benfica tinha perdido uma final, se não me engano, com o Chelsea, e no ano a seguir outra final e voltou a perder. Eu entendi a frustração em penaltis, mas eu só não consigo entender o nível que se ultrapassa nessa opinião pessoal. Eu vou acender aqui a luz, isto já está a ficar de noite aqui, está bem? Isto é um momento único, mas já está a ficar de noite aqui. Aqui neste programa vale tudo. Pá. Pronto, percebes? Esse nível que se ultrapassou de mensagens, de desaforos, eu acho que isso foi completamente ridículo. Foi ridículo aquilo que se vê. Mas não foi só comigo. Claro. Comigo aconteceu esse ano, com muitos outros jogadores durante todas as épocas existe. Lá está, isso é o que eu não consigo perceber no futebol, sinceramente, esse fanatismo doente, esse é o que eu não consigo perceber, porque entendo a frustração, volto a dizer, entendo a frustração, agora tem que haver limites. Tem que haver limites, amigo. Eu acho que há gente que das duas uma, ou não consegue fazer esses desabafos em casa e vai para um estádio de futebol ou por trás de um perfil de uma rede social, aí lança tudo, ou não consigo, sinceramente não consigo perceber tanta maldade nas pessoas, não consigo. Sabes que eu há uns dias, já voltamos a isto porque acho que é uma coisa que eu gostava de saber, mas há uns dias estava a discutir com um colega meu. Eu cada vez que publico estas conversas, tu estás aqui há meia hora e tu percebes, pá, nós não falamos de clube, estamos a falar contra isto. Sim. Há malta que consegue ir a... Eu tive uma, por exemplo, com o Zico, que é tipo uma das maiores lendas do futebol mundial, e há malta que consegue gastar centenas de comentários a enxovalhar o Zico, a enxovalhar o programa, e eles nem ouviram a entrevista. Exatamente. E com o nosso capitão, com o capitão da nossa seleção, claro. Isto é impensável. Impensável. Obviamente que é impensável, não é? Mas é o que há. É o que há. É o que há. Mas eu acho que é interessante para perceber como é que os jogadores trabalham isso mentalmente. Porque, por exemplo, naquela situação da final, tu se daí a 2 meses fosses jogar pela Seleção de Portugal, pá, vamos imaginar no Europeu e fazes frente os penaltis, já eras o maior do mundo. Se calhar os mesmos gajos que há 2 meses atrás exatamente. Eras o maior do mundo. Então, mas pronto, eu faço-te uma pergunta. Imagina, não é, que as pessoas criticaram o facto de eu ter defendido mais à frente, ok, o penalti do Cardoso. Okay, agora vamos retirar o penalti do Cardoso da equação. Tiramos o penalti do Cardoso da equação, eu defendi o penalti do Rodrigo. Certo. Ganhávamos a taça na mesma. Certo? Certo. Pá, pois, então qual é o stress? Eu vejo, sabe, por isso é que eu vejo isto de uma forma... Quer dizer, estes purismos no futebol são uma coisa que me irritam, sabes? Porque, pá, eu digo isto sem qualquer problema. Se vamos escolher aquele penalti do Cardoso, eu acho que nós temos que repetir os penaltis. Pá, 90% dos penaltis que estão em todos os jogos são... Mas é curioso que o Benfica ganhou uma final... É curioso que o Benfica... Da mesma forma. Ganhou uma final da Taça da Liga, se não me engano, a penaltis da mesma maneira. Da mesma forma. Mas aí não sei se... Não quero estar a mentir, porque não me lembro do guarda-redes que é, não sei se era o Kim. Pronto, não quero estar a mentir, não sei qual era. Mas o guarda-redes no Benfica nesse dia podia... Esse guarda-redes do Benfica podia passar à frente para defender... As leis são... Amiga. E aliás, atenção, isto não serve para criticar, isto serve para tentar sensibilizar as pessoas. Realmente não vale a pena. Não vale a pena ultrapassar limites porque... seres humanos, de lado de lá. Há família, sabes? Eu tenho uma filha... E porque o karma muitas vezes vem. E existe.
existe o karma, Claro que entendes? sim. E passados uns anos o Benfica ganha uma final com o guarda-redes a defender os penaltis à frente, mas valia, pronto. E aliás, na final da final da UEFA com o Benfica existiam 4 ou 5 árbitros, certo? Estavam 4 ou 5 árbitros ali, então obviamente se eu dei o espaço à frente, o árbitro, Beto, repetes o penalti e vais para trás. Claro. Amigo, eu tentei fazer o meu trabalho, foi o instinto de sair, defendi, pá. Mas sabes que Mas depois também defendi o outro. Claro, e se calhar defendias mais as outras, estavas num dia assim. A malta podia dizer, pá, pergunta ao Não, Beto quem é que disse que não a defender penaltis. não, sem mágoa, sem stress. A vida é demasiado curta. Mas sabes que este programa é um bocado de serviço, o que eu acho que as pessoas têm que entender é o Beto, o guarda-redes, e eu tenho uma filha de 6 anos, e o Beto e o Patrício e toda a gente são, fora dos 90 minutos, são pais, são filhos, são maridos, e há uma família que as pessoas têm que entender que paga E que pode ter acesso a Claro que sim, essas pá. críticas, a essas informações e, por exemplo, imagina, e aliás já vieram vários jogadores mundialmente conhecidos a comentar esse tipo de atitudes de certos adeptos. Eu sou pai, imagina a minha filha na televisão a ver com jornalistas, atenção, já nem estou a falar de adeptos, estou a falar de jornalistas em programas de televisão, não é? Com audiência, com alguma responsabilidade social, porque eu acredito que os jornalistas têm responsabilidade social com as suas opiniões, e imagina a filha ou o filho de qualquer jogador, este gajo é um filho da tal, é um não sei quê, e depois a filha do jogador ou o filho, oh, pai, mas tu és tudo isto, estou aqui a dizer. Causa ética, pá. Não podemos colocar a causa ética das pessoas. Não pode não. Frustração, obviamente, que existirá sempre quando se perde, mas também há que saber perder, há que saber ganhar, há que saber aceitar. E já está, não Está há feito. que dar mais voltas. Está feito. Passamos ao resto, que é mais fácil. Olha, Siga. primeiro jogo pela seleção portuguesa, lembras-te? Estónia. Olha, como é que é? Aquilo ainda há cá foi o sonho tornado realidade. Foi o sonho tornado realidade. Não só no jogo, mas antes na convocatória, quando o Queiroz me chamou, eu estava no Leixões ainda, eu fui convocado à seleção pela primeira vez, jogava no Leixões e para mim, imagina, tu vias a convocatória da seleção e era Real Madrid e Barcelonas e United e tudo, e aparecia ali o Leixõezinho, pá, com o guarda-redes e foi o meu grande sonho, foi um dos maiores sonhos que eu realizei, foi realmente o meu primeiro jogo em 2008 a 2009 pela seleção A, num jogo particular com a Estónia, que empatámos 0-0, e foi realmente fantástico obviamente que eu já tinha representado a seleção, desde os 15 anos que eu pertenço à Federação Portuguesa de Futebol, mas ouvir o hino na seleção A tem outro impacto, tem outro impacto, parece que até o hino toca mais alto, que até a letra é diferente. Não, com todo o respeito, que é o hino mais lindo do mundo. Mas pronto, tem um impacto diferente ouvi-lo representando a seleção A de Portugal. E portanto foi realmente inesquecível para mim, para a minha família, foi o realizar de um sonho de menino. Europeu 2012. Eu sei que não estavas a jogar, mas para mim o Europeu 2012 é um dos... Eu sei que a malta fala de 2004 e foi difícil para mim também como adepto, mas o 2012 custa imenso porque tu estavas lá e tu se cá vais concordar. Aquele jogo com a Espanha, com a Espanha. Incrível, pô. Que jogo. E não merecíamos. Foi o Villa que fez o gol, não foi? Não. Foi nos penaltis? Sim, mas foi... Não. Não sei o que é. Sim. 0-0, não é? Sim. Foi o 0-0 e depois perdemos em penaltis. Não, foi. Moutinho falha o penalti. Exatamente, sim, mas isso não interessa quem foi. Não, Moutinho. Isso não interessa quem foi. Claro que sim. E se fosse Cristiano era igual. Era igual. Eu falei do nome, tem a ver com o colega. Sim, eu percebi. Grandíssimo jogador. Foi um grande jogo, uma grande oportunidade. Merecíamos até, na minha opinião, algo mais do que ir a penaltis. Não estou a falar daquela lotaria, entre aspas, daquela sorte dos penaltis. Não, nós merecíamos mais, nós merecíamos não ter ido aos penaltis. Nós fizemos realmente um grande jogo de sacrifício, de qualidade, de tudo.
de entrega, mas pronto, acabámos por cair nos penaltis e foi realmente uma frustração, lá está, uma frustração muito, muito, muito grande para nós, porque era uma grande oportunidade e porque nós, na nossa opinião, merecíamos algo mais, mas pronto, lá está, tivemos que lidar com essa frustração e a vida não parou, porque depois do Euro 2012 nós tivemos a qualificação para o Mundial de 2014, portanto, ou seja, a vida acaba por nunca parar e vai-te dando oportunidades e foi assim que nós olhámos olhámos em frente, olhámos, ok, já foi, frustrados, tristes, mas já está aí uma qualificação para fazer e um campeonato do mundo para estar. Mas sabes que eu continuo a achar que aquele jogo com a Espanha, eu digo isto várias vezes, eu acho que é o jogo em que uma seleção, naquela Espanha, em que uma seleção joga melhor. Eu acho que naquela Espanha, eu acho que foi a única seleção que realmente colocou aquela Espanha a sofrer. Em xeque. Sim. Nós colocámos. Falámos do Moutinho e que jogo do Moutinho. Fez um jogaço na altura, o João. Um jogaço. Aliás, não vamos individualizar o João, vamos dizer toda a gente que esteve dentro do campo, os 11, os que entraram, os que estavam fora, toda a gente a remar ali para o mesmo lado, toda a gente ali a ver qualidade de jogo, a ver matéria de jogo, apaixonante esse jogo realmente, e acabou de uma maneira que nós não queríamos, como eu volto a dizer, frustrados pela derrota nos penaltis, mas lá está, amigo, nós não parámos, a seleção não acabou e as competições continuaram e nós continuamos. Claro. E, posteriormente a isso, em 2016, aí está, o título de campeão europeu da seleção de Portugal. Tu és muito forte a dar-me dicas para o próximo tópico. Olha, ficaste triste que não está lá? Obviamente que todos nós ficamos. É uma pergunta quase até tu estavas triste de não estar lá? Eu estava triste de ter jogado. Mas... Não, obviamente fiquei muito triste. Obviamente fiquei muito triste por não estar. Fiquei muito triste primeiro pelo motivo pelo qual eu não estive. Eu lesionei-me, tive 2 lesões no último ano do Sevilha, do ombro e do joelho, impossibilitou-me durante... No total foram 8 meses praticamente que eu fiquei fora dos relevados e obviamente e justamente o Mr. Fernando Santos quando falou bem, não tens minutos de jogo, sem ritmo de jogo, merecias, mas infelizmente não vou contar contigo porque claro. Infelizmente aconteceu o que aconteceu e eu justamente aceitei a decisão, independentemente da tristeza de não poder estar, porque qualquer jogador quer estar sempre, independentemente de ter um braço partido, eu queria ir. E jogava, e se fosse jogava. Agora, fiquei triste por não ir, mas obviamente depois fiquei super, super contente, super feliz pelos meus companheiros. Eu acho que fiquei muito feliz também pelo povo português, porque à medida que tu vais crescendo e vais conhecendo um pouco da história também do povo português, nós somos um povo não só guerreiro, mas também conquistador. Nós somos um povo conquistador e nós não tínhamos conquistado realmente o mundo do futebol ou a Europa do futebol através da seleção A. Uhum. A nível de títulos, atenção, nós tivemos gerações de ouro que conquistámos o coração de toda a gente através do nosso futebol, mas a nível de matéria-prima de títulos, de troféus, nós não tínhamos conseguido. E conseguimos em 2016, com uma fantástica seleção, com uma fantástica prestação, na minha opinião. E fiquei muito feliz pelo povo português ter essa alegria, porque muita gente explodiu de alegria com esta vitória da seleção. Eu próprio explodi de alegria, obviamente que no fundo eu queria lá estar e obviamente eu não choro, levantar a taça, levantar aquela taça, mas lá está, amigo, a persistência e lá está, essa pequena frustração entre aspas positiva de não estar ali levou-me a pensar, não, mas eu hei de conseguir e vou conquistar alguma coisa para a minha seleção e lá está, conquistámos a Liga das Nações. Lá está o Beto a dar um tópico, isto é quase programado. Não, é verdade, amigo, não é o tópico, é a minha maneira de... Não, quer dizer que já me estás a dar o próximo tópico, lá está, é só a minha maneira de ver a vida e o futebol, e a minha maneira de estar. Eu posso ficar frustrado, e eu não vou criticar ninguém por não ter ido ao europeu. Claro que não. Como é óbvio, não é? Eu tenho que estar frustrado por não ir, sim, feliz porque a seleção venceu e ganhou, e essa frustração de não poder ter feito parte direta
do europeu Dá-te força. levou-me a pensar, não, mas é que não fui a este, mas eu tenho que ir ao outro. Claro, E pelo menos vou fazer tudo para poder ir ao outro, ou a outra competição. E fomos, fui convocado, ganhamos a Liga das Nações, conquistei um título para a minha seleção, que era aquilo que eu mais desejava, e portanto, amigo. É isso. Olha, eu queria dizer é que tu dás-nos sempre os próximos tópicos. A Liga das Nações, e tu estiveste na Final Four. Quando acabou o jogo, ganhámos a Holanda. Pá, eu vivo na Holanda, portanto, deu-me um prazer imenso por causa disso. E eu gosto muito do futebol holandês e gosto da geração Cruyff. Mas acho que fomos justíssimos vencedores. Sim, Como é que é quando vais lá acima levantar a taça? Então? Como é fantástico, é como se eu vivi o meu Europeu 2016 ou essa taça de 2016, vivia naquele momento, sentir o que é vencer um título e ganhar um título, um troféu pela minha seleção, pelo meu país, ainda por cima no meu país, no estádio Dragão. Ou seja, mais feliz não poderia ser, porque realmente durante todo o meu trajeto, durante toda a minha carreira, fui colocando metas, fui colocando desafios, fui-me colocando a mim mesmo também à prova, e portanto tinha colocado esse meu desafio, essa minha meta, tenho, quero e vou, e hei de conquistar um troféu pela minha seleção, e consegui, felizmente, e graças a Deus. Eu acho que Portugal tem uma sorte incrível, entre aspas, não é? Nem todas as seleções têm isso. Temos na mesma geração, guarda-redes que todos eles podiam calçar direto em qualquer seleção, que é o Beto, o Patrício, temos o Sossai, temos montes de malta que defende, que se chateia. É bom trabalhar com essa malta toda, não é? Ajuda-te a melhorar. Para mim é ótimo. Para mim é ótimo. Para mim e, acima de tudo, para a seleção. E não só aqueles que há neste momento. Não vão lá ainda. Mas aqueles que estão a chegar e aqueles que vêm a caminho, nós estamos realmente... nós estamos com uma boa, entre aspas, com uma boa fornada de promissores guarda-redes em Portugal, e agora só falta essa grande aposta depois nos clubes, no guarda-redes português, porque é aquilo que nos está a fazer falta. Gosto muito do a aposta no guarda-redes português. Gosto muito do Maxi. Muito. O Max, não, sim. É assim, neste momento, para estar a falar no Max, tínhamos que estar a falar do em Porto. muitos outros. Sim, temos claro. que estar a falar no Diogo, temos que estar a falar no Cláudio. O Diogo é um grandíssimo guarda-redes, o Diogo do Porto. Exatamente, mas eu não quero individualizar, porque depois posso me esquecer de alguém, e não quero individualizar, nem quero nomear agora. Estou-lhe a dizer que há vários que estão aí num altíssimo patamar, com uma altíssima qualidade, e portanto nós estamos muito bem servidos de guarda-redes para um futuro próximo. Gostava de ter visto, ainda podemos ver, gostava de ver o Cláudio Ramos a jogar a um nível mais alto. Acho que é um grandíssimo guarda-redes. Tu e eu. Eu acho que ele merece, eu acho que ele também já fez. Acho que ele já fez mais até do que suficiente para que realmente esse salto qualitativo na carreira dele já tivesse sido dado, mas não sou ninguém, atenção, não sou ninguém para opinar de onde é que ele deve jogar, onde é que ele não deve jogar. Tem qualidade, já demonstrou que tem qualidade até para um nível superior, com todo o respeito pelo tom dela, como é óbvio, mas para outro nível também, para dar esse salto qualitativo, mas não sei porquê, ainda não aconteceu. Olha, para também gastar muito mais tempo, tu vieste depois de treinar, estás cansado, só para fechar aqui... Tenho que ir jantar. E a patroa já está a chamar. Já está. Olha, deixa-me só, gostava de saber como é que foi o teu sentimento quando jogaste a primeira vez pelo Sporting. Eu lembro do jogo, lembro da tua emoção. Sim. Em Famalicão. Famalicão, sim. É especial, não é? Obviamente que é especial. Toda a história. Obviamente que é especial, e é história para mim. Obviamente pelo Sporting não é história nenhuma, mas para mim foi história, porque eu tinha feito uma promessa na altura, na altura em que eu saí do Sporting, a maneira como eu saí do Sporting. Eu fiz uma promessa ao meu falecido pai e disse-lhe que, e nunca mais vou esquecer, eu saí assim, mas hei de voltar, e assim foi, e voltei e enverguei aquela camisola com muito orgulho, obviamente, independentemente de ser Liga dos Campeões, de Taça Portugal, Taça da Liga, Campeonato, fosse Liga Europa, fosse o que fosse, envergar aquela camisola tem que ser um motivo de orgulho. Não é para mim,
não é só para mim, aliás, não é só para mim. Eu acho que vestir a camisola do Sporting Clube Portugal deve ser e tem que ser um orgulho para qualquer profissional, mas obviamente que foi aquela explosão interior, atenção, aquela explosão interior que eu tinha guardado durante, ou seja, eu fui aos 34, se não me engano, aos 34, quase 15 anos depois, ou qualquer coisa assim do género, já não está cá, já não estava cá o meu pai para eu lhe poder apertar a mão e dizer, eu disse-te que eu ia conseguir, eu disse-te que um dia isto ia acontecer, já não estava cá, mas obviamente onde quer que ele esteja, obviamente que ficou seguramente orgulhoso e feliz por mim. Claro que sim. E acho que é a melhor forma de fecharmos isto. Um grande abraço para ti e espero que continues aí em grande, porque precisamos de malta como tu no futebol. Olha, muito obrigado pelo convite, obrigado por este tipo de, chamemos-lhe assim, de jornalismo. Bom trabalho para ti, continuação de um bom trabalho e continua com este tipo de trabalho porque este tipo de trabalho faz falta. Está bem? Aos leitores e aos ouvintes. Grande abraço, forte abraço, cuidem-se muito e pronto. Brevemente nos vamos ver nos relevados. Espero bem que sim. Espero bem que sim. Bom jantar. Não para o ainda me divorcio. Tchau. Tchau. Como é que é, malta? Curtiram o episódio? Vamos falar futebol 10. Não se esqueçam, é subscrever aí o canal em baixo, tem o botãozinho. Mantenham-se em contacto connosco, recebam notificações quando sai um episódio novo. Podem também seguir-nos no Instagram, podem contactar, sempre disponível para falar, sempre disponível para discutir futebol. Eu gosto mesmo de futebol, portanto podem sempre falar connosco no Instagram. E partilhem o site, partilhem o YouTube, metam mais malta a ouvir e vamos garantir que há muita mais malta a ouvir falar futebol e acima de tudo a falar muito de futebol. Vamos falar futebol 10, Rui Pedro Silva, um grandíssimo abraço.